A priori queria saudar a comissão de jovens pelo convite, com muita alegria que recebi, com muita alegria que preparei a palestra e vamos tentar transmiti-la da melhor maneira possível. Embora o conteúdo seja um tanto árido, penso eu, porque vai ser uma exposição do documento sinodal, é um relatório, mas de qualquer forma ele tem a sua importância e a sua eficácia para a nossa vida enquanto cristãos, enquanto católicos, enquanto carmelitas, né? Então, eu falei que talvez seja um tanto árido pelo formato do texto, é um texto relatorial, mas de qualquer forma é um texto, sim, que permite um estudo, um aprofundamento, e isso é interessante. Então, como diz Santa Madre, praza a Deus que eu possa fazer da melhor maneira possível e que não fique tão enfadonho. E para começar, trouxe um vídeo. A gente vai assistir um videozinho de Portugal sobre o Sínodo dos Bispos acontecido no ano passado, cuja temática foi a juventude. Então a gente vai começar com esse vídeo e no final passo outro, dando alguns pinceladas. Escutar os jovens, construir relações de confiança e dialogar sobre todos os temas, incluindo aqueles onde a unanimidade não é sentida entre os participantes com direito a voto no Sínodo dos Bispos, sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. O documento final foi apresentado na aula sinodal, no último encontro de todos os participantes na sala de reuniões do Sínodo, e está dividido em 3 partes, 12 capítulos, 166 parágrafos e 60 páginas, por enquanto disponível apenas na versão italiana. Da globalidade do texto fica a determinação em conquistar proximidade entre as lideranças católicas e os jovens, devolvendo-lhes o protagonismo que devem ter na tomada de decisões e na missão de partilhar com outros jovens a vida segundo o Evangelho. As novas gerações, afirma o texto entregue ao Papa, querem ser protagonistas da vida eclesial, apelando-se a que sejam encorajadas a participar e não impedidas com o autoritarismo. Os participantes no Sínodo dos Bispos querem evitar iludir os jovens com propostas minimalistas ou sufocá-los com um conjunto de regras que dão do cristianismo uma imagem redutora e moralista. Somos chamados a investir na audácia e a educá-los para que assumam as suas responsabilidades, escrevem os padres sinodais. Entre os desafios urgentes para a Igreja, o documento final aponta a necessidade de soluções para envolver os jovens na construção de comunidades mais familiarizadas com o digital, promovendo o seu potencial comunicativo e tendo em vista o anúncio cristão. Do Vaticano, saíram votos de que sejam criados secretariados e organismos para a cultura e a evangelização digital, que além de favorecer a troca e a disseminação de boas práticas, possam gerir sistemas de certificação de sites católicos. A presença de mulheres nas equipas de preparação dos seminários e dos cursos pré-matrimoniais é outro assunto abordado, desejando-se que este esforço leve a superar tendências de clericalismo. As diversidades vocacionais inserem-se no único e universal chamamento à santidade. Infelizmente, o mundo está indignado com os abusos de algumas pessoas da Igreja, mais do que animado pela santidade dos seus membros, declaram os participantes no Sínodo. O documento final foi aprovado na sua totalidade, apresentando como pontos de maior debate a sexualidade, os abusos e o papel das mulheres e jovens na Igreja. O Sínodo reforça que Deus ama cada pessoa e assim faz a Igreja, renovando o seu compromisso contra qualquer discriminação e violência com base sexual. Este texto está no documento final do Sínodo, é relativo aos caminhos de acompanhamento na fé das pessoas homossexuais que o Sínodo quer favorecer, e foi o que teve mais votos contra entre os participantes. O documento fala em inclinações sexuais, sem qualquer referência à discutida sigla LGBT, que se encontrava no documento de trabalho.
e considera redutor definir a identidade das pessoas a partir unicamente da sua orientação sexual. Sobre os abusos sexuais, o texto realça a necessidade de reagir a todos os tipos de abuso e pedir perdão pelo sofrimento causado por alguns bispos, sacerdotes, religiosos e leigos nas vítimas, entre elas muito jovens. A questão é apresentada como um sério obstáculo à missão da Igreja, pelo que o Sínodo afirma um sério compromisso de adotar medidas rigorosas de prevenção a partir da seleção e formação dos que têm responsabilidades educativas. O papel das mulheres na Igreja Católica é também referido no documento, sublinhando a vontade de que exista o maior reconhecimento e valorização das mulheres na sociedade e na Igreja. Em muitos locais, demora-se a dar-lhes espaço nos processos de decisão, mesmo quando não exigem responsabilidades ministeriais específicas. A ausência da voz e do olhar feminino empobrece o debate e o caminho da Igreja, refere o texto entregue ao Papa. O Sínodo defende que há urgência de uma mudança que não se consegue evitar, a partir de uma reflexão antropológica e teológica sobre a reciprocidade entre homens e mulheres. Particularmente discutida no processo que levou à 15ª Assembleia Geral Ordinária, o conceito de sinodalidade suscitou vários números dedicados ao tema, sublinhando que o percurso sinodal não acabou ainda, pelo que o documento final se apresenta como o mapa para orientar os próximos passos que a Igreja é chamada a dar. As conclusões da Assembleia, que decorreu no Vaticano desde o dia 3 de outubro, evocam as crianças de rua e os jovens presos, as pessoas com deficiência e os jovens migrantes e refugiados, prestando também homenagem aos jovens que, por causa da sua fé, sofrem vários tipos de perseguição, mesmo até à morte. O Sínodo 2018 contou com a participação inédita de mais de 3 dezenas de jovens convidados que levaram uma carta para os jovens de todo o mundo. Um gesto mostrado pela comunicação do Vaticano num vídeo que traduz a mensagem que o Sínodo quer fazer chegar a todos os jovens. A vós, jovens de todo o mundo, nós, padres sinodais, dirigimos-nos com uma palavra de esperança, confiança e consolação. Nestes dias, reunimos-nos para escutar a voz de Jesus, o Cristo eternamente jovem, e reconhecer nele as vozes dos jovens e os seus gritos de exultação, lamentos e silêncios. Assinala o texto, lido no final da missa que marcou o encerramento da Assembleia Sinodal na Basílica de São Pedro e que se espalha agora por muitas redes em todo o mundo. O que vocês acharam do vídeo? Assim, o que foi os temas mais citados no vídeo que vocês gostariam de chamar a atenção? Ok, vamos falar. Não, mas assim, de modo geral, o vídeo ele apresenta o que foi o sínodo e quais foram as discussões mais importantes. Então, ele fala de sexualidade e corporeidade, fala sobre a participação, a voz da mulher, fala sobre as mídias, né? Então, são temas que foram discutidos, são temas que gravitam em torno da realidade do jovem, a sexualidade, os meios digitais, a participação mais ativa e mais protagonista da mulher, dentre outros. Mas o vídeo apresenta pelo menos esses 3 que não vão ser furtados da discussão por escrito no documento. Vamos passar. Então, de modo geral, qual foi o núcleo e o objetivo do sínodo que foi celebrado em Roma no mês, se não me engano, no mês de outubro de 2018.
O sínodo teve como tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional. O núcleo do sínodo foi a fé. Então, tudo partia da fé. A fé na realidade da juventude, a fé no caminho da vida cristã, a fé para um discernimento vocacional. Então, a fé do jovem. A fé do jovem. Então, a igreja refletiu sobre o jovem, mas partindo de um pressuposto, né? Da sua própria fé, da sua realidade espiritual. Conduzir os jovens à maturidade, conduzir os jovens à maturidade da fé, ao encontro com Jesus Cristo, para depois discernirem cada um sua vocação. Então, amadurecer a fé para realmente ter um encontro com Jesus e, portanto, a partir desse encontro com Deus, ouvindo a voz de Deus, poder discernir a sua vocação. Parece ser um caminho linear. Parece ser um caminho linear. Então, não é possível uma coisa sem a outra. Né? Não é possível, fazendo o caminho contrário, não é possível discernir a vontade de Deus como realidade de vida, se não tiver um encontro com esse Deus que vai me falar, se não tiver, primeiro, uma maturidade de fé. Então, na nossa realidade, a gente precisa ver se nós estamos fazendo essas etapas. Né? O que não quer dizer que estamos... É um encontro de jovens carmelitas, então é uma vocação bem específica, mas isso não quer dizer que estamos realmente todos vocacionados ao Carmelo. Ou pelo menos que nós, né, encontramos a nossa vocação no mundo. Encontrar a vocação no mundo é uma descoberta extraordinária. Né? A gente lê isso em História de uma Alma. Encontrei minha vocação. Parece que foi assim um achado da vida. Depois de 20 anos, Teresa do Menino Jesus encontrou a vocação. Depois de anos no Carmelo, Teresa do Menino Jesus encontrou a vocação. Encontrei, meu Deus, a minha vocação. No coração da igreja, serei um amor. Então, é uma descoberta que divide a nossa vida. Tá? Muito bem. Sua finalidade foi acompanhar os jovens no seu caminho existencial em direção à maturidade da fé, a fim de que, através do processo de discernimento, eles possam descobrir seu projeto de vida e realizá-lo com alegria, abrindo-se à vontade de Deus e colocando e colaborando na edificação da igreja e do mundo. Então, o núcleo foi a fé e o objetivo foi justamente ajudar nesse processo de discernimento. Vamos passar. Etapas do itinerário sinodal. Então, só a título de curiosidade, como foi que tudo chegou ao sínodo. Então, o que é um sínodo? Né? A primeira pergunta é o que é um sínodo. Então, o sínodo é uma reunião, mas não é reunião qualquer, é uma reunião que só pode participar a priori, né? As autoridades religiosas que são convidadas pela Santa Sé, os bispos, de modo geral, não todos, claro, mas uma representatividade de cada parte do mundo, e, eventualmente, especialistas, leigos ou não, que possam contribuir com o assunto do sínodo. Então, se é o sínodo da família, então nós vamos contar com os bispos, com as autoridades que têm função em Roma e com especialistas da família. Se é um sínodo sobre os jovens, nós vamos contar com os bispos, com a representatividade de Roma, as autoridades, e com especialistas sobre jovens, inclusive os próprios jovens. Vale a pena ressaltar o vídeo disso, né? Foram mais ou menos 30 jovens que participaram efetivamente do sínodo dos bispos que aconteceu no ano passado. Efetivamente, como? Porque em todas as reuniões, né, haviam sessões abertas com o Santo Padre, como a gente viu, né, o povo no auditório, mas havia também grupos de trabalho. Então, nesses grupos de trabalho, que eram divididos em função de língua, os jovens puderam, então, colaborar, se manifestar, contribuir.
Então foi um sínodo que realmente não foi construído, não foi elaborado, pensado de cima para baixo, mas teve aí uma colaboração efetiva dos próprios jovens, que foi o tema do sínodo. E a gente vê isso a partir das etapas. Primeira etapa, documento preparatório, radiografia da realidade juvenil em cada país. Documento enviado às conferências episcopais. Então, primeiro houve uma sondagem, como está a situação dos jovens em todas as partes do mundo. Então, foi a primeira consulta. Segunda etapa, um questionário online para todos os jovens. Então, para atingir a juventude de modo mais direto, de modo mais fácil, de modo mais jovem. Ninguém recebeu uma carta dos Correios, realmente foi online. Houve, então, esse questionário para saber dos jovens, o que eles pensam, o que eles esperam, como eles estão. Terceira etapa, houve um seminário internacional sobre a condição juvenil, que aconteceu em 2017. E veja que tem um longo caminho. O sínodo aconteceu em 2018, segundo semestre, acho que foi outubro. Mas um ano antes, a igreja já estava se preparando e preparando os jovens para refletir sobre eles. Quarta etapa, reunião pré-sinodal com diversos segmentos eclesiais e da sociedade, especialistas, etc. Quinta etapa, a publicação do instrumento Labores, que é uma espécie de agenda, uma agenda do sínodo, que recolhe e sintetiza todo esse material de consulta que foi citado antes. E por fim, está aqui a data, o sínodo dos bispos, que aconteceu no Vaticano, sobre os jovens, de 3 a 28 de outubro do ano passado. Vamos passar. Principais linhas de reflexão. O discernimento comunitário dos padres sinodais e outros membros do sínodo foi conduzido a partir de 3 linhas, que nós podemos sintetizar em 3 verbos. Primeiro, reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer a realidade do jovem em diversos contextos, as suas inquietações, seus problemas, seus anseios, dificuldades e críticas. Segundo, interpretar. Interpretar. Essa é a realidade que nós reconhecemos. Engraçado esse verbo, reconhecer. Dá uma impressão realmente de acolhimento. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu tenho. Quando a igreja diz que reconhece, ela acolhe. Não tenta mudar, não, isso está diferente, isso não é de você. Não, ela acolhe. Ela acolhe a realidade que não pode ser mudada, a realidade do jovem. Então, reconheceu, e agora eu vou interpretar aquilo que é diferente de mim, precisa de uma interpretação, interpretar essa realidade à luz da fé, com o coração e o olhar de Jesus, e escolher, corresponder aos desafios, aos problemas, às necessidades e às expectativas dos jovens. Então, tomar consciência, avaliar e agir. Também são outros verbos que podem ser substituídos por esses. Tomar consciência, ter noção, avaliar, interpretar e agir, escolher. Próximo. O sínodo foi refletido, o documento foi esquematizado a partir de um trecho do Evangelho, que é o episódio do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. O Frei já comentava ontem na sua palestra, e de fato a gente vai dar continuidade a essa mesma linha de pensamento, porque foi aqui os bispos sinodais assumiram para escrever o documento final. Então, o documento final conta com 167 parágrafos, divididos em 3 partes, e baseia-se no episódio dos discípulos de Emaús. Ao lado temos o ícone desse episódio bíblico. Primeira parte.
pôr-se a caminho com eles. 53 números, 4 capítulos. Segunda parte, os olhos deles se abriram. 56 números, 4 capítulos. Terceira parte, naquela mesma hora voltaram. 51 números, 4 capítulos. Então, ele está bem esquematizado, bem ajustado, e ele vai realmente seguindo uma linha de progressão, né, baseada no Evangelho. E veja que todos os temas, né, pôs a caminho com eles, os olhos deles se abriram, naquela mesma hora voltaram, né, são trechos dos discípulos. São colocações, são ações dos discípulos de Emaús, dos jovens, dos discípulos jovens. Então, é o que traz o documento mais perto de nós, mais para a nossa realidade. Porque nesse episódio dos discípulos de Emaús com Jesus, Jesus fala também. Jesus se comunica, Jesus age. Mas em tudo aquilo que Jesus fez e falou nesse evangelho, não virou tema de capítulo. Então foi o jovem como protagonista. A igreja quer dizer isso, o jovem como protagonista, o jovem como agente da ação. Ele que se põe a caminho e a igreja o acompanha. Os olhos deles se abrem diante do mistério, eles contemplam e aceitam, e por isso eles seguem, eles voltam. Próximo. Primeira parte, pôs-se a caminhar com eles. Escuta. Já nos primeiros parágrafos do documento, é muito forte, é muito insistente a questão da escuta. E a igreja vai dizer que nós precisamos escutar com empatia. Empatia é a cara de Einstein, né? Então, e de fato, nós precisamos nos colocar à escuta, mas uma escuta atenta, uma escuta caridosa, uma escuta fraterna, uma escuta também chamada de empática, em que a fala do outro se encontra com o meu silêncio para formar uma comunicação. A fala do outro, que tem conteúdo, se encontra com o meu silêncio, que é um silêncio atencioso, que é um silêncio também que comunica, né? Forma, então, uma interação, uma comunicação. E muitas vezes o problema da juventude é que são muitas vozes, muitos clamores, né? Poucos ouvidos para ouvir, poucos silêncios. E os silêncios que há são silêncios totalmente estéreis. Silêncios de morte. Não silêncios de acolhida. Silêncios de recepção, de conforto. São muitos barulhos. São muitas inquietações, exteriores e interiores. E poucos silêncios. Interiores e exteriores também. Então, escutar com empatia é algo que a igreja nos pede para que os pastores, né, os padres, os bispos, tenham em relação a nós que somos jovens, mas insiste também para conosco, que tenhamos uns com os outros. A escuta é um encontro de liberdades. Eu que livremente falo, eu que livremente te escuto. Requer humildade, paciência, disponibilidade, tempo, atitude interior, docilidade ao espírito. Por isso que é difícil ouvir. Por isso que é difícil escutar com fecundidade. Não é só fechar a boca. Né? Não é só dizer, olha, eu estou aqui, manda um áudio. Aí, áudio de 35 minutos e vou ouvir. Não é só isso. Então, veja que o pré-requisito para escutar com empatia, escutar com fecundidade, parece exigente, né? Humildade, paciência, disponibilidade, tempo, atitude interior, docilidade ao espírito. Justamente porque é uma escuta que transforma o coração.
Não é uma escuta que dá conta das informações, das últimas, das novidades, das informações mais urgentes, mas é uma escuta que transforma o coração. Por isso que ela precisa ser uma escuta que parta desses pré-requisitos. Estou aqui com humildade para te ouvir, com paciência, mesmo que você fale a milésima vez. Estou aqui para te ouvir. E se eu estou aqui, eu estou disposto, minha disponibilidade, disponho do meu tempo, estou de coração, e ao mesmo tempo que te escuto, escuto o Espírito Santo. Eu acho que se nós escutássemos os nossos irmãos jovens, os nossos pares, com essa mesma disposição interior, acho que tão poucos deles chegariam a cometer suicídio, a fazer outras besteiras. Né? Porque às vezes basta só um se colocar à escuta. Mas se colocar à escuta com qualidade. Com essa qualidade. Até porque escutar sem esses pré-requisitos qualquer psicólogo pode fazer e talvez isso não seja suficiente. Não estou, por favor, não estou desmerecendo o trabalho dos psicólogos, mas muitas vezes o mal da juventude, o mal do século, parte também de uma carência espiritual que o fato de deitar no divã não resolve. Muitas vezes. Então acho que ter essa escuta espiritual faz muita diferença. Para a igreja é um lugar teológico e pastoral, uma prioridade. Enquanto bispos, padres, coordenadores de grupo, de comunidade, a maioria aqui somos de OCDS, o conselho da comunidade, se colocar a escuta é uma prioridade, não é perda de tempo, não é ouvir um membro quando ele está quase cortando os pulsos ou deixando a ordem, não. É priorizar, é ser constante. Os jovens desejam ser ouvidos, reconhecidos e acompanhados. Ok, próximo. Realidade. Diversidade de contextos e culturas, pluralidade de juventudes. É o termo que usa o próprio documento. Tratar o jovem não só na sua complexidade particular, mas na sua pluralidade. São jovens de vários formatos, jovens de várias formas. Oi? Jovens de vários formatos. De vários sabores. De vários formatos, vários sabores, várias experiências culturais, várias experiências de vida, de trabalho, etc. Então, é uma juventude que mostra aí a sua diversidade, a sua pluralidade. Também foi falado sobre a exclusão e a marginalização, as duras realidades sociais, e não só sociais, como também eclesiais. A igreja reconheceu e sintetizou isso no texto, que muitos jovens, infelizmente, não são protagonistas da missão, protagonistas da evangelização, porque a igreja não deixa. É jovem demais. É novo demais. Não pode assumir. Então, o jovem vai ficando para trás. Vai perdendo o seu encanto. Vai se esforçando menos. Então, o jovem acaba assim, não dando à igreja tudo aquilo que ele pode dar, porque recebe já o carimbo do jovem demais, imaturo, não pode. Então, fica à margem, fica excluído. Mas também não é sobrecarregar o jovem, que o jovem também tem muita coisa para fazer, pelo menos tem. Globalização, seus aspectos positivos e negativos, e a secularização também em seus aspectos positivos e negativos,
são temas que foram contemplados no Sínodo dos Bispos. Próximo. O ambiente digital. Parte da realidade cotidiana dos jovens, é indispensável falar de juventude hoje em dia e não tocar no tema das redes sociais, do ambiente digital, que já faz parte do nosso dia a dia. Mais dos jovens, mais assim. A gente sabe que não só os jovens que usam as redes sociais, os meios digitais, mas o jovem aí encabeça. Tanto é que a igreja fez uma consulta online, né, já entrando nesse barco, entrando nessa dinâmica da juventude. Rede de oportunidades, comunicação, né, o ambiente digital é uma rede de oportunidades, de comunicação, de informação, de encontro, de troca de ideias, e tudo isso deve ser explorado em função do bem, em função da promoção do Evangelho, que muitas vezes falta. Né? Que muitas vezes falta nas nossas decisões e participações enquanto missão evangelizadora. Né? Lugar irrenunciável para se chegar aos jovens, né? A internet, a partir de uma perspectiva pastoral. Eu estava vendo alguns vídeos sobre esse documento, né? E encontrei um de um bispo português, já senhorzinho de idade, e disse: gente, é o jeito, né? É irrenunciável, a gente tem que saber mexer na internet para poder atingir o jovem. Tem. É necessário. E é até bom, né? Assim, quando a gente começa a aprender. Pontos negativos. Tendência de perder contato com a realidade concreta da vida. Tendência de manipulação e de violência. Também foram temas contemplados nesse tópico do ambiente digital. Reconhecer que o celular, que a internet, que o computador, que as redes sociais podem ser caminhos fecundos para a promoção do Evangelho, para a promoção da missão, da vida espiritual, mas também oferece ao jovem perigos, como esses que eu falei e outros. Isso todo mundo já sabe. Os jovens pedem para ser acompanhados nesse ambiente. Ótimo. Próximo. Um outro ponto, família. Ponto de referência indispensável para os jovens. Famílias estruturadas versus famílias desestruturadas. As famílias que podem ser fonte de sofrimento e de crise da identidade, as famílias podem, as famílias podem ser fonte de sofrimento e de crise de identidade para os jovens. Né? Foram temas bastante suscitados durante as sessões do Sínodo, que estão registrados no documento final, que é a questão da família e suas mais diversas expressões e tratamentos. Famílias estruturadas, famílias que propiciam uma igreja doméstica, um ambiente em que o jovem possa se desenvolver bem, não só moralmente falando, socialmente falando, mas também espiritualmente. E também, do outro lado, temos famílias totalmente desestruturadas, que não oferecem um ambiente mínimo para uma formação básica moral. Pelo menos moral. De gente boa. Não digo nem de cristão católico. Pelo menos de gente boa. De gente sociável. Então, temos duas expressões familiares muito polarizadas. E, infelizmente, essa última que tem preocupado bastante a igreja e tem sido um desafio. Né? Como lidar com jovens que vêm a nós nessas condições. Devem aparecer, se não mais
É possível que apareça mesmo entre nossas comunidades, nossos grupos, jovens que, já tendo a sua complexidade do estado de vida por ser jovem, né, da fase de jovem, já tem as suas crises, seus questionamentos, suas ansiedades, ainda tem um agravante de sair do ambiente familiar complicado, denso, que às vezes é até mesmo difícil a convivência. Então, esse jovem, né, vem com toda a sua bagagem de vida. E aí, mané, o que fazer? Né? Como reagir? Como lidar com esses jovens, na nossa realidade, esses jovens carmelitas que querem viver em obséquio de Jesus Cristo, mas com todas essas debilidades, essas feridas. E tirando do meio do Carmelo, mas a gente pode encontrar isso aí em qualquer meio da sociedade, né? Na universidade, entre os amigos próximos, amigos de amigos, redes sociais, etc. Maternidade e paternidade, o equilíbrio dessas duas funções em relação aos filhos. Coisa também muito importante de ser frisada. Muitas vezes, um se sobressai à outra. É necessário ter realmente esse equilíbrio. Às vezes o pai é pai quando a mãe deixa. A mãe é tão mãe, é mãe demais que pega a função do pai. Aí, meu filho, deixa ser um pouquinho o pai do menino. Ou então o contrário, é pai demais e a mãe deixa, né, fica algo desequilibrado. E realmente é preciso pensar nisso. Relacionamento intergeneracional. A relação, então, entre as gerações. A Sabedoria do Tempo. Um livro que foi citado pelo Papa Francisco, né, durante os encontros sinodais. A relação entre jovens e idosos. O jovem precisa saber que o mundo não nasceu com ele, que existe passado. E os idosos precisam saber que existe futuro. Então, é necessário haver aí uma relação próxima entre os extremos. Os que são jovens demais e os que já são idosos e já estão encerrando a carreira, que precisam ver nos jovens uma continuidade. E os jovens que precisam ver nos idosos uma experiência de vida. Corpo e afetividade, vou deixar essa parte para o Frei mais tarde, ele vai falar sobre sexualidade, mas a igreja no sínodo frisou, né, a insuficiência das tecnologias e das ciências biomédicas em relação à sexualidade, à corporeidade, a sexualidade precoce, promiscuidade, turismo sexual, pornografia, tudo isso foi tema do sínodo, que é uma realidade não só dos jovens, diga-se de passagem, mas bem mais frequente, bem mais insidiosa na etapa da juventude, né? Até mesmo por uma relação biológica, uma relação psicológica que parece natural, mas precisa ser orientada, precisa ser conduzida, preparada, né? Entender o corpo, entender a afetividade, entender a sexualidade como um caminho de encontro com Deus também. Então, parece que o jovem precisa saber que o sexo para ele é matéria de oração, que a sexualidade é matéria de oração, que o casamento é caminho de santidade, que a corporeidade, ver o outro, o cônjuge como complemento, né, é uma relação magnífica, comparada à relação de Cristo com a igreja, inclusive, né, a realidade do matrimônio. O culto exacerbado do aspecto físico. Próximo. Reconhecer o dom da juventude. Quanto tempo tem?
20 minutos, ótimo. Tempo que eu preciso. Reconhecer o dom da juventude. Então, reconhecer que os jovens são um dom, não são um peso, nem um incômodo. Quando a igreja diz reconhecer, também a gente pode trocar por cair a ficha. A igreja precisa realmente, a igreja, quando eu falo, a igreja de modo geral, sobretudo os nossos pastores, as nossas autoridades eclesiásticas que estão aqui para nos conduzir. Então eles precisam então reconhecer que a juventude, que os jovens são um dom para a igreja. Que a igreja não pode perder de vista, não pode desperdiçar. Que não são um incômodo, que não são um peso, que não são pessoas indomáveis, que precisa ter alguém puxando a rédea, mas precisa reconhecer como dom. Portanto, aproveitar desse dom. Deus fala à igreja e ao mundo através do jovem e da sua criatividade, sonhos, anseios, críticas e sofrimentos. Os jovens são portadores de uma inquietação que deve ser acolhida e respeitada. Acolher e respeitar essa natural inquietação que impulsa, que faz com que o jovem, que impulsiona o jovem a caminhar, a ir para frente. E essa imagem tão bonita do Evangelho de São João, do Evangelho da ressurreição, quando Jesus ressuscita, Maria Madalena encontra-se com o Senhor, volta e fala para os apóstolos, no caso João e Pedro, e diz: encontrei o Senhor está vivo. O que é que eles fazem? Eles correm até o sepulcro. Pedro e João. O Evangelho diz que João corre mais rápido, talvez por ser o mais jovem. João, jovem, corre mais rápido do que Pedro. João chega primeiro ao sepulcro, porque correu mais rápido, porque é jovem. Mas João não entra no sepulcro. Por quê? Em respeito a Pedro. Quem entra primeiro é Pedro. O jovem pode caminhar, pode correr até mais rápido, mas ele não pode caminhar sem a igreja. Pedro. Ele não pode avançar sem a igreja. Mesmo que ele chegue primeiro, ele espera pela igreja. Então, essa dimensão eclesial da qual nós estamos imersos, na qual fomos imersos pelo batismo, precisa estar muito claro para nós. Nós somos jovens, nós caminhamos, nós temos força, mas nós somos igreja. Nós paramos quando a igreja para. Nós continuamos quando a igreja continua. E nós só entramos depois dela. Faz parte natural da juventude os questionamentos, as dúvidas, as hipóteses. Então, às vezes, falar de coisas muito fechadinhas, muito doutrináveis, muito dogmáticas, parece não combinar com o jeito jovem. Mas não é questão de combinar. É questão de ser igreja. A igreja não está com a rédea em você para você não correr mais. Você pode correr mais, alçar voos, mas com a igreja. Dentro dessa liberdade que não vou dizer que é limitada, mas naturalmente não podemos tudo. Nem tudo nos convém, como diz o apóstolo. Mas nessa liberdade de se sentir participante, ativo dessa igreja. Ajudar os jovens a tornarem-se adultos. Muito bem. Acompanhar o caminho para a maturidade, que nem sempre é facilitado pelo ambiente. Já estamos, nem avisei, Já estamos na segunda parte do documento. Os olhos deles se abriram.
Ajudar a superar a cultura do provisório, do descartável, assim como do definitivo e do permanente. Parece que são termos assim que, embora sejam muito da realidade do jovem, não deveria fazer parte da nossa vida natural, do nosso cotidiano. Essa cultura do provisório, do descartável, que foi mais acentuada pelo surgimento das redes sociais, por exemplo, em que com um clique nós podemos ser amigos e com o mesmo clique nós deixamos de ser amigos. Com um clique nós somos namorados, namoradas, com outro clique nós terminamos. Então, você lê minha mensagem, mas não responde no tempo de 10 minutos. Já vou lá, descarto você, apago você. Tive uma raivinha com você, fui intolerante, você foi intolerante comigo. Já desfazemos a nossa amizade. É muito recorrente hoje em dia. Infelizmente, a gente acaba caindo nessa cultura de não valorização da subjetividade do outro. Reconhecer o outro como um indivíduo único e irrepetível, diante do qual eu preciso respeitar, preciso partilhar também a minha subjetividade, precisa haver uma comunicação, uma comunhão, um respeito. Hoje em dia, com a facilidade de desfazer os laços, que não são tão fortes assim, até porque podem ser desfeitos por um clique, nós vamos aí tornando as relações cada vez mais fracas entre nós mesmos, e isso vai repercutir com certeza na nossa vida de oração, na nossa relação com Deus. Porque se eu posso chamar um outro de amigo, com quem eu posso também desfazer amizade com um clique, eu posso também fazer a mesma coisa com Deus, quando Ele não atende aos meus pré-requisitos. Os meus pré-requisitos. Ajudar a pensar a própria vida no horizonte de missão. Para quem sou eu? Então, em outras palavras, descobrir a vocação. Outro ponto, uma pedagogia que interpela, que não dá fórmulas e respostas prontas, como Jesus aos discípulos de Emaús. Então, a pedagogia da igreja tem sido essa, de interpelar, de continuar nessa, de devolver a nossa pergunta com a outra pergunta, de não dar respostas prontas. Próximo. Crescer na liberdade, condição essencial para uma autêntica escolha de vida. A autêntica liberdade nasce do sentir-se acolhido e crescer no dar espaço ao outro. Aliás, melhor, e cresce. A autêntica liberdade nasce do sentir-se acolhido e cresce, tira o R, no dar espaço ao outro. Então, propor o testemunho de liberdade, caridade, verdade, de jovens mártires do passado e do presente. Então, o documento cita vários jovens mártires que deram a vida pela igreja, pela fé, e que por isso são exemplo aí de um crescimento espiritual na liberdade e na própria realidade de ser jovem. Proporcionar uma experiência de fraternidade e solidariedade com os outros. Muito bem. O mistério da vocação. A experiência pastoral e a compreensão progressiva. O acompanhamento respeitoso do mistério em ato. Então, é saber-se vocacionado, saber-se chamado por Deus para alguma coisa,
e de fato nós somos chamados por Deus para atuar no mundo de uma forma específica, de uma forma totalmente nova, totalmente própria, né? E diante desse mistério, dessa novidade que é nossa, que é única para nós, porque nós somos únicos também, nós precisamos então seguir um caminho de discernimento. Então, o chamamento exige tempo para ser compreendido e interpretado, e revela-se gradualmente. Na descoberta da vocação, nem tudo é claro, porque no caminho da fé se vê à medida que se caminha. Então, proporcionar uma verdadeira cultura vocacional. Quando a igreja fala em vocação, não necessariamente fala na vocação à vida religiosa, como o exemplo mais atual da Larissa, que hoje entrou no Carmelo das Monjas, ou do Frei aqui, que um dia entrou para o convento. São vocações específicas, próprias, vocações que são de missão, né? Mas cada um de nós temos a nossa vocação e nós precisamos não só descobrir o primeiro passo, isso é bom, descobrir para que nós somos chamados, mas trilhar um caminho. Não é só descobrir, Deus me chamou para ser carmelita, ótimo. Deus me chamou para ser pai de família, ótimo. Deus me chamou para ser monja, ótimo. Não é só tomar consciência, é fazer um caminho. Fazer um caminho para atingir essa vocação. Deus me chamou para ser, não sei, professor, que também é vocação. Às vezes é só a profissão, mas seria bom que todas as profissões fossem uma resposta, né, uma resposta social para um chamamento divino. Deus me quer professor, Deus me quer advogado, Deus me quer médico, Deus me quer alguma coisa, etc. Vocação e vocações. Pronto. Continuando ainda nesse tema de vocação, temos que a primeira vocação, a vocação principal do nosso batismo é a santidade. E a participação na missão da igreja, uma vez que pelo batismo nós fomos enxertados em Cristo. A vocação à vida consagrada, ao ministério ordenado e à família, né? São vocações de serviço. Vocações de serviço, mas, repito, não as únicas, né? Então, tem a vocação social que nós precisamos assumir a partir da nossa postura enquanto cristãos, cidadãos atuantes no mundo. Condição dos solteiros, também foi falado. Assumida na lógica da fé e do dom, pode tornar-se uma das muitas estradas em que se caminha em direção à santidade, a qual somos todos chamados. Interessante que condição dos solteiros e não vocação de solteiros. Solteiro não é vocação, tá? É uma condição que pode ser temporária ou pode ser permanente, né? Mas ninguém acha, Deus me chamou para ser solteiro. Mentira. Deus te chamou para ser alguma coisa, nem que seja solteiro. Não, nem que seja um leigo consagrado, celibatário. Mas você tem um chamado de Deus, que não é para ser solitário, né? Solteiro é a mesma raiz de solitário, do latim, solitário. Então, a condição. Então, a gente precisa realmente assumir essa condição, né? Se eu estou solteiro e talvez esteja solteiro por muitos anos, eu preciso usar dessa minha condição de estar solteiro para ser fecundo também na missão, para ser fecundo na minha comunidade, tá?
E muitas vezes é a condição melhor de servir a Deus, né? Pois quando casa, tem as limitações do casamento, talvez, né, o cônjuge não seja aí tão favorável. Aí é melhor aproveitar a condição de solteiro, muitas vezes a condição de solteiro, para poder ser mais atuante na missão. E se você achar que um dia vai ser solteiro para sempre, né, ofereça essa condição como fruto, como dom. Né? Como fruto, como dom. Mas, de fato, tem pessoas, né, que acolhem a condição de ser solteiro para a vida toda. E essas pessoas são felizes à medida que são fecundas na missão, na proposta do Evangelho. Solteiro porque não tem ninguém dormindo na mesma cama, mas são totalmente comprometidas. São comprometidas com Deus, com o Evangelho. Tem o Senhor como esposo. Então, tem uma realidade vocacional diferenciada, né, adequada para a sua condição de solteiro, mas não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Próximo, acompanhamento. Os jovens querem ser acompanhados. Caminho conjunto, fazer-se presente, ajudar, refletir junto. Os jovens reivindicam bastante a presença mais direta, cordial e constante dos acompanhadores. Isso é muito importante, foi muito frisado no Sínodo dos Bispos e parece ser algo bem geral. Assim, né? É um clamor que se escuta em qualquer parte do mundo. Né? Os jovens, explícita ou implicitamente, pede ajuda, pede um acompanhamento, pede uma direção. Acompanhadores, quem são por natureza, ou que deveriam ser por natureza os acompanhadores? A família, em primeiro lugar, que está ali para formar, infelizmente algumas para deformar, mas a vocação primeira é para a formação, né? Formar o filho, formar o membro da família. A comunidade, sobretudo a comunidade de igreja, na qual o jovem está inserido. Pessoas significativas na vida do jovem, né? Aqueles amigos que a gente sempre recorre. Ou seja, né? O acompanhamento não é uma missão específica dos sacerdotes. E isso está escrachado no documento. Mas inerente a todos os que têm uma experiência de fé, um equilíbrio emocional, humano e uma maturidade humana, inclusive os próprios jovens mesmos. Então, o jovem precisa de acompanhamento. Então, quem é essa pessoa que vai acompanhar o jovem? Pode ser um sacerdote, ótimo, mas pode não ser um sacerdote. Pode não ser um sacerdote. Pode ser um amigo, um familiar, contanto que ele atenda esses requisitos. Tem uma experiência de fé, tem equilíbrio, dor de virar na cabeça, e tem uma certa maturidade humana. Preferência pelo conceito de acompanhante e não de diretor espiritual. Também foi uma frase que ficou muito para mim quando eu estava vendo a exposição do documento de um bispo português. Ele falava que a palavra diretor espiritual traz a noção de que tem alguém alguém superior, é o diretor, que está numa posição acima de mim, que vai me dirigir. Vá por aqui, vá para lá, não sei o que, etc. Enquanto que o acompanhante é aquele que pega na mão e vai. É alguém que dirige, é alguém que vai junto. Então não é o diretor espiritual, assim, é uma interpretação nova. Por favor. Não me crucifique. Mas ao ouvir essa explicação do bispo, achei interessante olhar a palavra por essa perspectiva. Embora hoje em dia seja
Muito comum, né? Ainda é muito comum falar em diretor espiritual. E tudo bem, se você ressignificar de uma forma diferente, você pode usar a palavra. Mas me parece que essa ressignificação do bispo é interessante, né? Porque as palavras falam muito sobre o conceito que elas trazem. A palavra é muito forte. Então, diretor espiritual pressupõe 2. Acompanhante pressupõe 2. A caminho, na estrada. E outra, quando a gente fala em acompanhante, dá margem aí para pensar em outros tipos de acompanhante, que não sejam só e especificamente os padres, os religiosos. Quando a gente fala em diretor espiritual, já pensa na pessoa do sacerdote, que muitas vezes não dá conta, dado aos inúmeros trabalhos que tem que exercer, que só ele pode exercer. Só um padre pode celebrar a missa, mas não necessariamente só um padre pode ouvir um jovem. Então, a igreja precisa caminhar junto nessa colaboração. Estou terminando, já passaram os meus 20 minutos, mas continuando. Perfil do acompanhador. Pessoa equilibrada, por favor, que tem capacidade de escutar com empatia, capacidade de escuta, de fé e oração. Tem consciência das próprias fragilidades, isso é tão importante, debilidades e limitações. Só quem tem consciência das próprias limitações e fez a experiência da misericórdia é que pode se pôr à escuta amorosa. Uma escuta amorosa isenta de preconceitos e que pode compreender as fragilidades dos outros, porque vê neles as suas próprias fragilidades, e ser também testemunha da misericórdia de Deus. Isso é tão importante. Isso é tão importante porque às vezes, é um ato de humildade buscar alguém para nos ouvir. Se você vai pedir ajuda, se você vai conversar com alguém, abrir seu coração, isso é um ato de humildade. Mas, deve haver um encontro de dois corações humildes. A pessoa que vai te ouvir precisa ter também um coração amoroso, um coração humilde. Não ouvir o seu coração, não ouvir os seus problemas, os seus conflitos, com um ouvido censurador, um ouvido repreensivo, um ouvido que ele fala preconceituoso, mas amoroso, cordial, sabendo que as suas fragilidades podem ser as dele também. Que vocês dois façam a experiência da misericórdia, que é a mais importante. Não é só saber-se limitado, saber-se fragilizado, mas saber-se também objeto da misericórdia. Saber oferecer, acolher-se em moralismos e falsas indulgências, saber oferecer uma palavra de compreensão e correção fraterna com espírito de caridade e humildade. Correção fraterna, importante também, não é só ter um coração humilde que vai dizer amém para tudo, mas corrigir, orientar, para usar a palavra que eu acabei de dizer, que eu não gostava muito, dirigir, com o espírito de caridade e de humildade. Dá para fazer as duas coisas. Dá para corrigir com caridade. Dá para falar um pouco forte com fraternidade. Às vezes é que a gente não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo e acaba estragando o processo. Mas dá sim para fazer as duas coisas. E quase concluindo, caminhar com os jovens. Aí já é a terceira parte do documento. Naquela mesma hora voltaram, foram, caminharam, tiveram a experiência e agora estão regressando. Viver em comunhão com os jovens, estar com eles,
sentir os jovens como um membro da família eclesial, crescer conjuntamente. Então, parece que eu estou repetindo várias vezes a mesma coisa. E sim, parece que tem algumas coisas que o documento insiste em falar. E fala repetidas vezes, da primeira à última página, de formas diferentes. Que é justamente esse tomar a mão e ir junto. Parece que a igreja quer que isso realmente caia, que fique na consciência, sobretudo dos pastores, dos que são responsáveis pela nossa fé, pela nossa vida espiritual, de modo direto, né? Os padres, os bispos, que eles precisam caminhar conosco, que eles precisam nos deixar ser protagonistas dessa missão, da missão evangelizadora. A participação responsável dos jovens na vida da igreja não é opcional, até sublinhei, mas uma exigência da vida batismal e indispensável para a vida da comunidade. Não é opcional, é uma exigência do compromisso que nós fizemos no batismo. Caminhar, faltou um R. Tem várias coisas que eu precisava ter ajustado, fiz às pressas. Caminhar com jovens é indispensável para o novo impulso missionário. E caminhar com jovens é indispensável para o novo impulso missionário, me faz lembrar a passagem do sepulcro, né, de Pedro e João. Assim como João teve que esperar Pedro entrar no sepulcro, Pedro, a igreja, entrar no sepulcro, para em seguida, né, entrar também a igreja, precisa desse ânimo, dessa força, dessa velocidade do jovem para poder continuar, para poder atingir, para poder ir para frente. E para concluir, dar real testemunho de fraternidade entre nós, viver no espírito de fraternidade, passar da lógica da delegação para a lógica da corresponsabilidade, né? Aqui é mais no sentido eclesial, né? Os padres que devem dividir a responsabilidade entre os jovens e não só dar missões para eles. A comunidade deve dar testemunho do Evangelho para os seus jovens, malgrado suas fragilidades. E todos os jovens, e todos os membros do corpo são importantes. É necessário um caminho conjunto. Caminhar, faltou um R de novo, caminhar juntos. E é isso, que é um resumo do documento final, que é este daqui. Convido vocês à leitura. Já tem a exortação apostólica do Papa Francisco sobre o sínodo dos bispos. Aqui é um documento que foi lançado imediatamente depois do sínodo, e depois teve a exortação apostólica do Papa Francisco, que também vale a pena a gente ler. Alguém tem alguma colocação, pergunta? Acréscimo? Obrigado.